Bom, nossa matéria de introdução aos 4 evangelhos, estamos aqui falando sobre o evangelho de Lucas. Ele é o único que retrata a infância de Jesus, mostrando seu desenvolvimento naturalmente e a sua submissão a José e Maria. É o único dos 4 evangelhos que fala do nascimento de Cristo, na sua particularidade, como que foi a visita do anjo, o nome do anjo que veio. No evangelho de Mateus não tem o nome do anjo, só diz que é um anjo que o José sonhou, tá bem? Não sabemos se esse anjo que o José sonhou é o Gabriel, só diz que é um anjo, o anjo do Senhor. Aqui já fala que é o anjo Gabriel que apareceu. Mostra o Cristo crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, e sendo submisso a José e Maria. Lucas é o evangelho dos desprezados. Fala do bom samaritano. Por quê? O bom samaritano. Eu sou Lucas, estou escrevendo para Teófilo. Teófilo é grego, eu sou grego. Aos olhos dos judeus, os gregos são ímpios, são desprezados. O que faz o evangelista Lucas? Mostra que o Cristo foi atrás do bom samaritano. O samaritano é o estrangeiro. Ele ajudou um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele vinha da cidade santa para os bairros. E quem o ajudou? Passaram 2 judeus e desprezaram. Passou um samaritano, um gentil, e ajudou o judeu. O gentil ajudando o judeu. Fala do filho pródigo, que é aquele que foi e gastou toda a herança do pai, mas foi recebido de volta. Para os judeus isso é sem pensar, não faça isso, porque a herança pertence à família. O filho saiu, pegou a parte dele, gastou, agora vai ficar na miséria. Então você vê aqui alguém desprezado. O Zaqueu, que é o publicano, já falei para os irmãos aqui e as irmãs, desprezado, foi recebido no reino. E o único evangelho que fala da salvação de um ladrão. Você vê que é gente desprezada mesmo. O homem perfeito que está irmanado com os sofredores. Cristo está irmanado com os sofredores, com os desprezados, com os que são colocados para o último da fila. É o único evangelho. O evangelho de Mateus fala da discussão dos ladrões, mas não fala da conversão de um. A gente fica perguntando como foi que o Lucas recebeu essa informação, que está omissa dos 3 evangelhos. Só ele. Você vê o que é o homem pesquisar, o homem meticuloso, o espírito do grego. Foi o único que falou do diálogo que teve entre o Cristo e o ladrão da cruz. Por que o Pedro não falou? Por que o Mateus não falou? Por que o restante do Novo Testamento não fala dessa conversão? É para mostrar o Cristo irmanado com os proscritos da humanidade. Lucas mostra Jesus chorando pela cidade de Jerusalém. Chorando. Você vê um Cristo humano. Chorai não por mim, ó filhas de Jerusalém, mas chorem por vocês mesmos. Então, você vai ter que ler os 3 evangelhos para juntar os detalhes. E ele chorando sobre Jerusalém, que não conheceu o tempo da sua visitação. Não conheceu. O Lucas mostra que a salvação de Jesus não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Perfeito homem. Lucas deixa claro que ele não foi testemunha ocular daquilo que ele escreveu, não andou com Jesus. Agora que eu não andei com Jesus, mas eu vou falar de Jesus, eu tenho uma responsabilidade dobrada, porque eu vou ter que ser uma testemunha por fé e não por vista. Mas eu vou conversar com gente que andou com Jesus, e ele faz isso. Escreveu especialmente para o povo grego, cuja missão era melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente, cujo ideal era o homem perfeito, aquilo que eu falei para vocês. Por que os gregos faziam filosofia? Para serem pessoas melhores, para melhorar a si mesmo e para melhorar a sociedade em que eles vivem. Exemplo, a filosofia de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego. Ele dizia: qual que é a melhor das ciências? O Aristóteles dizia:
A melhor das ciências é a política. Por que a política? Porque a política vai envolver os melhores homens no governo da cidade. Se os melhores homens estão governando a cidade será melhor para viver, porque os melhores estão governando. E quando um melhor governa, o melhor aquele que está ruim. Então o melhor vai levantar, o pior vai piorar. Isso aí é Aristóteles. Até o nome dele, Aristóteles, significa aquele que tem a melhor finalidade para todas as coisas, é a melhor filosofia. Isso é o espírito do grego. Quando Alexandre Grande, ele vem e ele helenizou o mundo. Quem é Alexandre o Grande? É aquele filho de Filipe que se tornou o rei da Macedônia e depois o imperador da Grécia. O Alexandre o Grande foi profetizado no livro de Daniel. Então o Alexandre o Grande helenizou o mundo porque ele entendia que o mundo era bárbaro. O que é o mundo bárbaro? Os homens são tão bárbaros que eles nem fazem a barba. Tá? Bárbaro, homem barbado, não fala o grego, não escrevem, não são intelectualmente desenvolvidos. Isso aí é o grego pensando: vamos levar o mundo grego ao resto do mundo. Por isso é que quando Alexandre o Grande invadiu a Babilônia, helenizou a Babilônia. Invadiu o Egito, helenizou o Egito. Invadiu o Oriente, helenizou o Oriente também. Invadiu a Pérsia, helenizou a Pérsia. O que é helenizar? É tornar o homem racional, perfeito, o homem intelectual. Isso é helenizar. Lucas sabe disso. Estou apresentando Cristo, o homem perfeito, o homem que vai melhorar o homem que você é, vai melhorar a mulher que você é, o pai que você é, o filho que você é, o cidadão que você é. Cristo vai melhorar você. Você já está aqui. Se você já está aqui, o Evangelho do Cristo vai te colocar aqui. E esse Evangelho vai te colocar mais para cima, o homem perfeito. Cristo não piora o homem, o Evangelho não piora o homem, não piora o mundo. Não é o Evangelho só para os judeus, é o Evangelho para a humanidade. Termina de ler os 24 capítulos de Lucas, você se sente mais crente, sabe? Melhor, porque ele é o melhor filho. Ele foi o melhor filho que ele poderia ser para Maria e José. Foi o melhor mestre que poderia ser para os seus discípulos. Foi o melhor salvador que os pecadores poderiam ter. O melhor contador de parábolas que os judeus poderiam ouvir. E o melhor lamentador sobre Jerusalém que poderia haver. Cristo, ele melhora o homem. Só a leitura do Evangelho de Lucas já melhora a pessoa. Lucas escreve para mostrar que tinha conhecido o homem perfeito, tão desejado pelos gregos, Jesus, e que bastava se espelhar dele, porque ele, Lucas, não se converteu de primeira. O grego é o seguinte, tá? Vocês vão sempre ouvir eu falar muito do grego, porque é uma das áreas que a gente estuda muito em filosofia. O grego é o seguinte, ele aposta, mas ele não aposta tudo. O grego tem o costume de blefar. Por que ele blefa? Ele blefa para saber qual carta que você tem na mão. Ele blefa mesmo. Ele não está dizendo que ele está mentindo. Ele solta uma galhofa, ele solta uma piada, ele joga uma pegadinha para você que é tolo cair. Isso é o grego, o espírito do grego. Ele não vai apostar tudo que tem, ele aposta o seu, mas o dele ele não aposta. Ele não se converte de primeira. Você vê, o apóstolo Paulo chega, vai fazer as missões dele no livro de Atos. Você vê ele convertendo os gregos com facilidade? Ele chega, prega o evangelho, os gregos ouvem e vão andando com Paulo. Ele tem que ficar pelo menos 6 meses por ali, para converter 1, 2, alguns. O grego não se converte de primeira, é muito desconfiado, mas é muito desconfiado mesmo. O Lucas não se converte de primeira, ele é só uma pessoa que acompanha Paulo, ele é uma pessoa que observa Paulo, ouve Paulo, mas ele não se converte. Você não tem a conversão de Lucas no livro de Atos, você não tem ele aceitando Jesus, se batizando, não tem isso, você tem ele acompanhando a viagem, é um homem desconfiado. Paulo entra lá no Areópago, onde os gregos estão acostumados à discussão. Paulo fala,
e o pessoal está só ouvindo. Quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, os gregos viram as costas. O pessoal lá de Bereia, Paulo falando e os gregos, conferindo na Bíblia hebraica, na Bíblia em grego, se o que Paulo estava falando conferia com o texto que eles tinham na mão. Não era fácil converter assim. E não sendo fácil, o apóstolo Paulo conseguiu converter milhares de gregos, vamos colocar assim, milhares. Se não foi milhares, foram centenas de gregos. Não era fácil. Mas porque o apóstolo Paulo também se helenizou, tá bom? Paulo se helenizou. Descobriu que não adiantava levar costume judaico, lei judaica, veste judaica, música judaica, ninguém ia dar nada por isso. Por isso Paulo se helenizou também para pregar, se fazer de fraco para os fracos, de louco para os loucos e de sábio para os sábios. Mesmo assim, os gregos que tinham um helenismo mais refinado não gostavam de Paulo. Os gregos de Corinto mesmo não gostavam de Paulo, preferiam Apolo. Pode ser outro. Preferiam Apolo. E por que preferiam Apolo? Porque Apolo era grego. Apolo ele era natural de Alexandria. Então ele já falava grego desde o berço. E Apolo pregava em grego melhor que Paulo. E explicava sobre Cristo ou sobre o Evangelho de uma maneira mais refinada que Paulo. Quer dizer que o grego era difícil de se converter. Vocês entenderam? Lucas vai ter que esmerilhar muito, porque ele também é grego. Se ele não tivesse certeza daquilo que ele estava falando, ele não tinha escrito. Então você está lendo o Evangelho preciso de Lucas. Preciso. É um cirurgião. A palavra de Lucas, ela é escolhida a dedo. Dominava o grego muito bem. Escolheu aquelas palavras ali, diferente dos outros evangelistas. Lucas sendo médico grego, porém cristão, Colossenses 4,14. Sabemos que ele era um companheiro e amigo íntimo de Paulo, participando de vários momentos da sua vida missionária, chamado por Paulo de médico amado e cooperador, Filemão 24, é crente, tá? Escreveu o Evangelho e o livro de Atos. O que acontece? O Lucas ele queria escrever um livro em 2 volumes. Um livro em 2 volumes. É para ser o Evangelho segundo Lucas e depois o segundo volume do Evangelho segundo o Espírito Santo. Vai apresentar Jesus e o Espírito Santo. É o que Lucas quer fazer. Porque a experiência de Lucas é uma experiência pós-Pentecostes, carismática, é uma experiência pentecostal. Ele andou com um homem cheio do Espírito Santo que era Paulo. Ele viu o apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo. Ele usa a palavra Espírito Santo tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos. É o evangelista que mais usa a expressão Espírito Santo, porque ele ajunta os dois, volume 1, volume 2. Um homem separado por Deus para ser assim, top para nós. Você pode se especializar no evangelho dele. Então ele apresenta Jesus e o Espírito Santo. O primeiro volume, a história de Jesus. O segundo volume, a história do Espírito Santo na vida da igreja. Por isso é que algumas pessoas chamam o livro de Atos do Espírito Santo e não de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque o Espírito Santo aparece no livro de Atos o tempo todo. E os apóstolos? Só Pedro e Paulo. Quer dizer, cadê o restante? Mas a gente vai estudar o livro de Atos ainda no próximo mês. Bom? Fica aí na promessa. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Teófilo é o receptor do livro. Não sabemos, tá bem? Precisamente, nós que estudamos, não podemos afirmar para você categoricamente que Teófilo é uma pessoa. Pode ser que Lucas tenha usado um codinome, tá bem? Um funcionário público importantíssimo que não podia ter a identidade dele revelada. Lucas escreveu no tempo da perseguição dos cristãos. Os cristãos estão sendo perseguidos. Se um alto funcionário do governo romano é denunciado, perde os bens, perde a posição, perde a família e é morto. Mas o Lucas escreve para poder afirmar a fé dele, continua crendo em Jesus.
Teófilo, a palavra Teófilo significa o amigo de Deus, aquele que ama a Deus, que tem uma amizade de amigo, de amante, aquele que ama a Deus e a sua amizade é verdadeira. Teófilo, ó excelentíssimo Teófilo, não sabemos se o nome da pessoa é Teófilo ou se foi um codinome, não sabemos. Então, regra geral, para todo mundo, na hora que eu estou pregando lá, Teófilo é um crente, é de crente para crente, para não causar nenhuma confusão, nem na escola dominical, nem na pregação dos irmãos. Aqui a gente vai colocar dificuldade para vocês. Então ele escreve para esse amigo chamado Teófilo, é o mais completo dos evangelhos, faz várias referências às enfermidades e diagnósticos, chama enfermidade de enfermidade, não chama enfermidade de demônio, mas ele sabe o que é demônio e o que não é demônio. Lucas, ele diferencia um demônio que causa enfermidade, a mulher que anda curvada, porque tinha um demônio nela, mas ela era curvada, tinha um problema na coluna. Mão ressequida, epilepsia, ele usa termos técnicos ou médicos para falar do hidrópico. Então, um evangelho fala que é a mão ressequida, né? Mão mirrada, o outro fala, e ele usa o hidrópico, tem um problema de hidropsia na pele. Ele enfatiza o relacionamento de Jesus com as pessoas. Jesus é muito próximo das pessoas no Evangelho de Lucas. E Jesus ele é muito acessível no Evangelho de Lucas. A oração, os milagres, participação dos anjos, porque o Lucas acredita na existência dos anjos e na interferência dos anjos, tá? Anjo existe e interfere. Então, no nascimento, e dá total atenção à participação das mulheres em vários acontecimentos, porque o grego ele tem um espírito democrático. Então, o que é a democracia? É a participação de todas as pessoas na vida pública. Isso é democracia. No mundo grego, as mulheres elas estão num patamar que não é maior do que o do homem, mas está ali chegando. Também não é igual, é um degrau abaixo no mundo grego. No mundo judaico é bem abaixo, as mulheres. No mundo grego as mulheres têm uma importância. No mundo judaico é bem abaixo, mas tem a sua importância enquanto mulher, tá? Quando a gente fala abaixo é o seguinte, a mulher não deve se envolver com política, por exemplo, governo, a não ser que Deus levanta. Mas se depender dos homens, não, vai cuidar dos filhos e da casa. No mundo grego, as mulheres são convidadas a participar do governo e da vida pública também, desde que ela tenha dinheiro. Tem que ser uma aristocrata, não pode ser uma mulher inconveniente, tem que ser uma mulher que se preparou para a vida pública. Você é mulher, se preparou para a vida pública, então venha. Não se preparou, sai do meio. E no mundo judaico, não, nem prepara essas mulheres, vai cuidar da casa e dos filhos, que já está fazendo seu papel de mulher. Mundo judaico. O que faz o grego? Coloca as mulheres para participar na vida de Jesus. As mulheres entram e saem de cena, fala-se muito delas. Um evangelho de cânticos e louvor, coisa de mulher, né? Homem não canta, né? Brincadeira, mas quem é que canta? Maria canta, Isabel canta, cânticos e louvor, tá vendo aqui, ó? Mas o Zacarias, que é um sacerdote também, canta, e os anjos cantam, e Simeão, profeta, canta. É o evangelho dos cânticos e louvores. É um evangelho de oração, ó, mostra a vida de oração que Jesus teve, ó, 3, 21, 5, 16, 6, 12, 9, 28, 23, 46. Jesus é um filho do homem, mas ele é o filho do homem que ora. Jesus ora. Quando é que o anjo Gabriel apareceu lá para o Zacarias? Na oração. Na oração. E Jesus ora e ensina a orar. E os discípulos vêm para orar. Jesus ora até no dia, até na hora da morte dele. Ora o tempo todo. E é um evangelho da mulher. Faz questão de destacar a atenção de Jesus a esse grupo excluído na sua época.
Destaque para Maria, Isabel, dentre outras. Evangelho dos pobres e proscritos. Lucas mostra o trabalho de Jesus em abençoar os pobres, negligenciados e corruptos. Maria Madalena, a mulher com fluxo de sangue, as meretrizes, o filho pródigo, Lázaro, os coxos, os convidados para o banquete, é o Cristo salvando o perdido. E o evangelho para os gregos, que nem já falamos aqui bastante. Um evangelho artístico, irmãos. Ele narra a história com muita habilidade e estilo peculiar, gostoso de ler esse evangelho. Ele não é seco, sabe? O evangelho de Marcos ele é mais na lata. Esse evangelho não, ele tem uma retórica muito boa, um estilo muito bom. Um evangelho para os gentios. Os detalhes descritos por Lucas deixam claro que ele escrevia para pessoas que nada conheciam do Antigo Testamento. Então você vê aí a nossa apresentação de Lucas hoje. Ele está falando de um Cristo para pessoas que nunca ouviram falar do Antigo Testamento. O evangelho de Mateus, ele pega e ele fica citando como está escrito nos profetas, como está escrito nos profetas. Só que os gentios nunca ouviram falar dos profetas. O que faz então? Se não vai adiantar muito, porque tem que ficar explicando sobre os profetas, o que faço eu então? Eu falo mais do Cristo, do tempo contemporâneo, do agora, ao invés de ficar fazendo longas citações do Antigo Testamento. Isso ele faz no livro de Atos, mas no Evangelho ele já vai falando do Cristo contemporâneo, o Cristo próximo, o Cristo de todas as pessoas, de todas, não somente de um grupo. E para quem não conhece nada de Antigo Testamento, você tem que ser meticuloso mesmo, detalhista, paciente, falar da linguagem que as pessoas entendem. Esse é o Evangelho de Lucas. Vamos lá para as perguntas.